no dia 4 de dezembro, fez 7 anos que eu decidi postar o primeiro vídeo nesse canal. E se você me acompanha desde então, o que não é tão provável, porque já faz bastante tempo, talvez você tenha percebido uma série de mudanças ao longo do tempo na minha produção de conteúdo. Mudanças mais variadas, desde a maneira como a minha aparência se dá na frente das câmeras, até a escolha por roteiros, temas que no começo eu não pretendia falar e que passaram a ser parte quase cotidiana da realidade desse canal. Mas se tem um aspecto que é muito comum, é muito caro para a minha produção de conteúdo, é a palavra. Para muitas pessoas, a palavra pode ser esse ícone máximo de uma língua. É aquela que tem entradas no dicionário e que ganha, portanto, naquele espaço o maior prestígio. É dela de que se fala ali. São figuras importantes ou consideradas de autoridade que vão decidir, inclusive, quais são as palavras que devem participar daquele tão prestigioso espaço, um dicionário. A palavra é importante para o escritor, a palavra é importante para você que quer conversar e precisa se comunicar e passar uma informação para alguém. A palavra, ela tá no nosso cotidiano. E quando eu falo aqui de palavra, eu tô claramente falando de palavra no seu conceito bastante amplo. Não apenas a palavra escrita, mas a palavra falada, a palavra sinalizada. Todas essas formas são significativas para todos nós que estamos aí vivendo em sociedade. A questão é que, ao longo da história, a palavra em si, ela vai ganhando mais ou menos relevância. Nos estudos da linguagem, a gente já falou sobre diferentes áreas, aqui no canal, por exemplo, ela ganha mais ou menos importância, destaque, a depender da área em que você está inserido. Então, se você estiver, por exemplo, nos estudos morfológicos, a palavra ela é central, ela é esmiuçada. São inúmeros estudiosos que vão passear pela palavra nas mais variadas línguas para entender a sua composição, a sua constituição, a sua configuração e também as suas mudanças. Mas nesse espaço aqui, a palavra, boa parte das vezes, ela não vem só, não é a única. A gente não escolhe aqui uma palavra sobre a qual dissertaremos e ela terá força única e exclusiva. Muitas vezes aqui pra gente, a palavra, ela vem em contexto, ela vem numa cadeia, num universo de combinações com outras tantas palavras que fazem com que ela ganhe importância nesse espaço que se chama texto. E na última semana foram tantas as confusões em que a ideia de palavra ou que as palavras misturadas se meteram ou se viram colocadas. E é um pouco sobre essas confusões que eu decidi falar com vocês, para a gente pensar sobre a importância da palavra nesse aniversário de canal tão modestamente aqui comemorado hoje. Um dos exemplos que me chama a atenção é a discussão em torno da palavra mulher e das outras tantas possibilidades que vão sendo reunidas juntamente com a palavra mulher. A palavra mulher ela pode ser muito ampla, ela pode designar características distintas e bastante particulares do que seria este ser mulher. E quando a gente fala em pessoas que gestam, nem todas as mulheres gestam. Quando a gente fala de pessoas que menstruam, nem todas as pessoas que se entendem como mulheres menstruam. Ora porque entraram na menopausa, ora porque são mulheres trans, ora porque usam medicações porque não desejam menstruar, em função de diferentes fatores. E quando eu vi a discussão em torno da palavra mulher, eu fiquei pensando no quanto muitas vezes as discussões em torno do suposto apagamento da palavra mulher vêm também, mas não só, de uma confusão no entendimento do que uma palavra representa num texto. Como se uma palavra desse conta sozinha de tudo o que é a ideia em torno daquele suposto conceito. Mas uma palavra jamais é o espelho do mundo. Para além disso, uma palavra, ela raramente vem sozinha. Ela muitas vezes vem acompanhada de outras tantas palavras. Então, é curioso pensar que
uma palavra em si é um universo que carrega e que nos ativa uma série de ideias e possibilidades a partir do conhecimento que a gente tem de mundo, a partir das nossas experiências cotidianas, a partir de tantos elementos que nos acompanham na nossa jornada. E este universo que se abre a partir do momento que a gente ouve, pode ser a palavra mulher ou qualquer outra palavra, pense aí uma delas, você vê expandir diante de você um universo de possibilidades. Mas, em geral, essa unidade tão comum à linguística, mas não só ela, tão discutida na linguística, mas não só nela, ela não vem sozinha. Ela vem numa cadência de outras palavras que a acompanham e que vão permitir com que o seu sentido se concretize, se amplie, se especifique. É no texto que a palavra ganha ainda mais corpo, porque é no texto que essa cadência permite que essa especificidade ou que essa amplitude de uma dada palavra se apresente. E quando eu vi a discussão em torno da palavra mulher, do campo daquilo que é o meu interesse de pesquisa e de olhar para o mundo, porque há outros tantos possíveis, é evidente, foi nisso que eu pensei. A palavra mulher não se apaga, ela vai trazendo consigo possibilidades de sentido ao longo da história do mundo e vai trazendo consigo também outras palavras que a acompanham e que podem não ser necessariamente um sinônimo absolutamente idêntico à palavra mulher. Mas muitas vezes o objetivo sequer é esse, que o sinônimo exatamente igual não será possível de ser encontrado. Mas pode ser que essas outras palavras vão permitindo agregar possibilidades de sentido a essa. E quando eu falo isso, eu estou dando um exemplo da palavra mulher, mas você pode falar também da palavra homem, porque quando você usa o termo pessoas que menstruam, você está falando também de homens e não só de mulheres. E aqui, é claro, essa experiência específica com o termo pessoas que menstruam atribuída a homens só vai ser possível a partir da sua experiência ou então a partir do seu olhar sobre o mundo. Mas quando eu penso na palavra e na sua importância e relevância para inúmeras discussões do nosso cotidiano, eu não penso apenas nesse caso específico de algo que ocorreu muito recentemente. Eu penso também na importância dos adjetivos, uma classe específica de palavras para caracterizar uma dada coisa do mundo. Eu estava lendo, por exemplo, um texto que falava sobre um clube de tiro durante a Copa do Mundo. E, curiosamente, a palavra usada para categorizar onde é que essa reportagem sobre um clube de tiro se encaixaria era Copa do Mundo. Então decidiu-se falar sobre um clube de tiro na categoria Copa do Mundo. Essa palavra que tem a ver com esporte, com futebol e com uma competição que acontece no nosso país a cada 4 anos. E aí, conforme eu fui ler, já curiosa com essa categorização, eu me deparei com adjetivos que passeavam amplamente nesse texto. E eles começaram a me chamar a atenção porque essa categoria específica de palavras não necessariamente é tão abundante em textos jornalísticos. É muito comum, inclusive, que manuais de jornalismo informem que não é de bom tom o uso muito adjetivado em dados textos. Então me chamou a atenção ver justamente um texto sobre clube de tiro trazendo adjetivos como tranquilo, sorridente, confortável, dentre outras tantas. E aí é claro que de novo me veio a importância desse grupo de palavras, dessa categoria de palavras, os adjetivos, que qualificam uma dada coisa, né, com quem ela vem acompanhada, né, o adjetivo vem acompanhado de uma outra palavra e costuma qualificar essa outra palavra que o acompanha. E quando eu vejo esses adjetivos todos passeando nesse texto, eu sou convidada a pensar sobre a importância da palavra, combinada a outras palavras dentro de um texto. E o quanto elas são reveladoras, muito mais do que apenas uma categoria que você descreve, por exemplo, dentro da morfologia. Mas o quanto é importante pensar o político dentro da escolha de uma palavra e de uma categoria de palavras, nesse caso específico,
adjetivos. E eu fiquei pensando também no sentido da palavra político, porque nesse mesmo texto dizia que não havia política nesse clube de tiro, nada de política. Só que a imagem que acompanhava esse conjunto de palavras era uma garçonete usando uma camiseta que tinha as palavras luta, pátria, liberdade e você. Olha aí, de novo, palavras. Palavras que parecem soltas, mas elas não estão soltas, elas vêm acompanhadas umas das outras, trazendo um sentido de mundo expresso ali naquela camiseta. Esse sentido de mundo é também um sentido político, embora aquela matéria insistisse em dizer que nada de político havia ali, inclusive trazendo esse tom sentimental, carregado de adjetivos. É interessante pensar, porque é isso, a palavra ela pode te instigar, mas ela também pode te trair, como nessa escolha de dizer que não havia nada de político nesse conjunto de palavras e nesse espaço que tinha alguém carregando essas palavras por aí. A palavra pode mesmo te trair. Observe que eu tô falando da palavra e mostrando o quanto ela tá sempre combinada com outras tantas. Nunca está sozinha. É aí também que está a sua potência, porque através dela a gente acaba por categorizar pessoas e coisas e tentar mostrar para o outro um dado sentido de mundo a partir delas. E também me chamou a atenção esse sentido de mundo da palavra quando eu vi um artigo do Ricardo Feltrin, um jornalista, falando, por exemplo, sobre um caso de assédio. A palavra nos trai, porque quando você, ao escolher falar sobre esse caso de assédio que se estende já há vários anos e corre na justiça há vários anos, você escolhe a palavra patota para falar sobre o grupo de mulheres que fez a denúncia. Quando você faz essa escolha, você já está, evidentemente, mostrando o seu caminho e o seu olhar sobre essas pessoas. E quando eu olho para todos esses exemplos, e eu estou trazendo apenas, não em detalhes, esses exemplos todos, eu penso no quanto a palavra ela é imprecisa. Porque muitas vezes a gente quer que a certeza esteja nela, mas ela não vai estar ali. Ela pode trazer um traço de certeza para você, mas não a certeza em si o tempo todo. E muitas vezes você procura, através das palavras, condenar alguém, mas muito provavelmente não cabe a você condenar nada nem ninguém. Não é talvez o seu papel. E muito possivelmente a sua escolha de palavras não é só um lugar de tentativa de condenação do outro, mas de si mesmo. Porque a palavra revela sobre o outro, sobre aquele de quem a quem se refere, mas também revela sobre quem a produz, para quem sai falando as coisas por aí, escrevendo, enfim. E se a palavra ela é incerteza, também é assim na tradução. Eu me lembro de participar de um evento em que a Emanuela Siqueira vai falar de bandidagem na tradução, falando sobre Anne Carson. E aí aqui eu faço esse convite final de pensar na bandidagem da palavra, na bandidagem da palavra escrita, da palavra falada, da palavra sinalizada, da palavra traduzida, porque essa transposição direta de uma coisa para outra nunca vai ser possível. Talvez você esteja em busca dessa precisão, mas a notícia que eu tenho para te dar é que essa precisão muito possivelmente não vai ser alcançada por você e nem por mim também. E a graça é justamente essa, a graça da palavra, a graça de estar aqui, é aquilo que se revela no mal entendido, é aquilo que se revela no que não pôde ser dito, no que a palavra não dá conta, porque ela não vai dar conta de tudo, nunca dará. E é a engenhosidade do humano que vai nos permitir lidar com isso. Na tradução, na produção de um texto, na qualificação do outro, e na tentativa de uma neutralidade que jamais irá existir. É engenhoso esse recurso de afirmar o neutro quando o neutro não está lá. É engenhoso também o recurso de tentar buscar a palavra exata para traduzir uma coisa, seja Vandinha, a palavra certa para traduzir o nome de uma personagem que em inglês se chama Wednesday, ou a palavra mulher, que vai
agregando novos sentidos, como qualquer outra palavra ao longo dos tempos, e que vai carregando consigo também essa imprecisão, essa distância do lógico, essa distância daquilo que seria uma certeza de mundo, porque essa certeza não está na palavra, essa certeza talvez não esteja na língua. E a graça de existir no mundo talvez seja essa. E a graça de brincar com as palavras talvez seja essa também. É com esse vídeo ensaio, esse papo meio torto, que eu deixo meu abraço para você que está aí do outro lado. O meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Pessoas aí do outro lado, vocês são sempre muito bem acolhidas nesse espaço de troca e de conversa. Você pode apoiar a produção de conteúdo para que ela continue acontecendo. Durante muitos anos do canal, eu não tive nenhum tipo de apoio externo vindo da audiência e foi só nos últimos anos que eu decidi trazer efetivamente o apoio como uma possibilidade de financiamento da minha produção de conteúdo. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, nessa conversa que não tem fim, porque há muito mais que eu poderia dizer sobre cada um dos tópicos que eu decidi abordar muito superficialmente aqui, e há muito mais a dizer sobre a palavra, sobre a linguagem, e é por isso que eu continuo aqui. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.